tempo das nossas avós, os médicos recomendavam para o tratamento de muitas doenças uma ida às termas. Mas com o tempo o hábito perdeu-se e parece que já nem sabemos para que servem as águas. Às vezes nem lhes damos a devida importância. Para nos reavivar a memória, eu tenho então ao meu lado 3 convidadas. A Teresa Vieira, das Termas de Portugal. Olá, Teresa, muito boa tarde e bem-vinda ao nosso programa. A doutora Catarina Almeida, da Sociedade Portuguesa de Hidrologia, que é médica. Olá, doutora, muito boa tarde, bem-vinda também. E a nossa Rita dispensa apresentações. Um aplauso para as 3 e que nos faz aqui uma visita à Rita Ribeiro. Eu apetece-me já, ainda antes de passar as outras convidadas, apetece-me já brincar contigo. Com certeza que tu és uma mulher que frequenta as termas, porque eu não percebo, os anos passam e tu estás sempre jovem. Ou tu tens um elixir qualquer especial lá em casa, ou então eu não compreendo, não é? É o amor. É o amor. Ai, se calhar é o amor. Olha, É não o ia amor por aí. pela vida, é o amor pela vida. Ah, pronto, estás a ver, a minha cabeça já estava a levar para outro campo. Não. Vocês querem me casar, a viva força. Ah, eu não, oh Rita, eu não. Eu quero é que tu sejas feliz. Ora, não eu sou. Exatamente, eu quero é que sejas feliz. Bem, vou começar aqui pela Teresa Vieira. Oh, Teresa, eu para já queria lhe pedir que, no fundo, quase que nos puxasse para nos sentar para pensarmos nesta história das termas que temos em Portugal. Porque temos muitas, mais de 40. Algumas delas já ganharam fama internacional porque as nossas águas são muito boas, é preciso que isto seja dito. Trace-me lá assim um panorama. Como é que estão as termas em Portugal? As termas em Portugal estão ótimas. Estão ótimas desde logo porque estão totalmente requalificadas ou praticamente requalificadas. Houve um grande esforço nos últimos 10 anos de remodelação dos estabelecimentos termais, mantendo aquilo que é a sua traça, as suas características centenárias. Algumas delas têm tradição milenar, mas também introduzindo novas técnicas, novas facilidades, novas comodidades para um pouco adaptar-se àquilo que é a procura dos nossos dias. De facto, Portugal tem um património, do ponto de vista das suas águas, de hidrogeologia, fantástico. As termas estão espalhadas um pouco por todo o país. É verdade. Embora mais concentradas na região centro e norte, porque estas águas, de facto, são águas especiais. São águas que ganham as características que as tornam diferentes das outras águas devido ao solo e à geologia do solo, onde elas vão desenvolvendo ao longo de anos. E, portanto, a falha geológica que existe, muito concentrada entre o norte e o centro, faz com que as emergências da água mineral natural cheguem à superfície mais concentradas nessa zona. É muito importante que as pessoas percebam, acima de tudo, o que é que distingue uma água mineral natural de outro tipo de água. A água é toda ela importante. As águas que nós temos nas termas são particularmente importantes, desde logo porque são especiais, não são comuns, aparecem naquelas zonas só. E, portanto, além de serem águas bacteriologicamente puras, são águas que têm determinadas constantes, elementos que são constantes ao longo de séculos e que fazem com que dessas constantes resultem efeitos favoráveis para a saúde. Por isso é que nós temos termas, umas mais indicadas para problemas respiratórios, outras para problemas musculares esqueléticos, outras digestivas, outras para a pele. Portanto, as vocações estão um bocadinho relacionadas com as características, são totalmente relacionadas com as características da água. Esta requalificação das termas permitiu também que reposicionássemos um pouco o negócio que era o negócio tradicional das termas. As termas estavam muito orientadas para tratar doenças e, portanto, as pessoas iam às termas porque tinham maleitas e iam tratar as suas maleitas, diziam os mais antigos. Apesar de ser possível encontrar em diversos documentos até do início do século, nomeadamente relatórios clínicos, que já falavam de curas de repouso, em que as pessoas vão às termas não para tratar uma maleita específica, mas para descansar. Os antistresses, que eventualmente também já existiriam, com outras características. E, portanto, as pessoas já recorriam às termas nessa perspectiva e faziam as suas opções de férias em destinos termais, que se tornaram conhecidíssimos e que ainda têm um conjunto de património que reflete essa realidade de início do século e finais do século XIX, na altura do áurea do termalismo. A verdade é que estas requalificações vieram permitir não só apurar a forma como nós oferecemos o tratamento termal nessa perspectiva terapêutica, mas também oferecer outro tipo de práticas de prevenção de doença, de promoção de saúde, de bem-estar em geral. E, portanto, é essa a grande diferença que as termas oferecem agora. Ou seja, no fundo, desculpa interromper, Teresa, no fundo é para além daqueles que procuram as termas porque já têm, uma situação qualquer de saúde para ultrapassar, também outros que não tendo nada, no fundo querem poder tirar ali uns dias que são realmente de descanso, de equilíbrio, uma aposta na saúde. Exatamente. Termas igual uma aposta
aposta na saúde. Portanto, vão por essa via. Exatamente. Agora, queria perguntar à doutora Catarina Almeida, doutora, se efetivamente, para já explicar aos nossos espectadores o que é hidrologia médica, por parecer assim um palavrão, o que é hidrologia médica? Portanto, a hidrologia médica resume-se à utilização de águas minerais naturais para tratamento ou prevenção de doença. Como estamos a dizer, efetivamente, as águas não se destinam só ao tratamento de uma doença, mas também nessa prevenção. Nós temos diferentes graus preventivos na área da saúde. Portanto, uma prevenção primária é evitar que venhamos a ter doença. Portanto, pode haver situações de doentes que até têm algumas características que nos fazem prever que podem vir a desenvolver a doença e, portanto, a hidrologia médica pode ter aqui um papel importante nessa evolução negativa dessa situação e que possa evoluir para a doença. Por outro lado, realmente a hidrologia tem o papel de, havendo já instalada a doença, permitir que as agudizações não sejam tão frequentes, que o doente se sinta melhor, que o doente consiga lidar melhor com a doença e, portanto, ter aqui uma solução alternativa àquilo que já existe, utilizando o recurso natural que é a água mineral Agora natural. vou fazer de advogado do diabo. Vou pôr-me na cabeça de alguns espectadores que se calhar pensarão assim. Muito bem, eu até acredito que assim seja, mas isto processa-se como? Indo para as termas e bebendo apenas a água das termas? Eu sento-me lá e passo os dias a beber a água das termas e esta situação resolve-se? Como é que funciona, doutora? Portanto, as termas implicam sempre uma passagem por uma avaliação médica. Existem médicos hidrologistas que, para poderem trabalhar numa estância termal, terão que fazer uma formação pós-graduada em hidrologia médica. Para terem uma área específica, exatamente, assim? Porque habitualmente, durante a formação pré-graduada, portanto, no percurso ao longo da faculdade, a hidrologia médica não é abordada, à exceção de uma faculdade no Porto que é abordada numa cadeira opcional. O restante percurso académico não aborda esta questão. E depois vai um bocadinho por gosto pessoal de algum médico que acaba por fazer, então, este curso pós-graduado. Mas já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Sim, sim, sim. Portanto, aliás, seja dito para as pessoas perceberem a validade, cá, não é? em Portugal, nós, dentro da área médica, nós temos as especialidades médicas, portanto, as diferentes especialidades que os doentes reconhecem, e temos aquilo que são competências médicas. A hidrologia médica é uma competência médica, portanto, nós fazemos essa formação, depois é necessário iniciar um estágio, depois é feita uma avaliação na Ordem dos Médicos e então que nos dá esse título de competência em hidrologia médica. Portanto, o doente dirige-se a umas termas, é feita uma avaliação, portanto, é necessário conhecer o historial do doente, perceber se existem contraindicações ao tratamento, o que é que o leva lá, perceber se aquelas termas são as indicadas exatamente, para aquela situação que o doente nos refere. Depois dessa avaliação, o médico faz uma prescrição de um tratamento termal. Portanto, tem que ser desenhado para aquele doente, para aquela situação específica. O tratamento termal, depois, habitualmente, tem uma duração que pode durar 14 dias ou 21 dias. Isto é aquilo que nós sabemos, pelos estudos que já são feitos há muitos anos, que tem benefício. Portanto, que nós conseguimos atingir um determinado alvo terapêutico. É proposto, então, a cada doente esta duração de tratamento, que o doente cumpre. Será sempre o ideal ter uma avaliação intermédia e uma avaliação final, principalmente nos primeiros casos ou nas primeiras situações em que os doentes recorrem a nós para nós percebermos como é que o doente se está a sentir. Mas quando a doutora fala neste período de 14 dias ou 21 dias, que tratamentos é que podem ser feitos? Por isso é que eu Exato, dos tratamentos. Que tipo de tratamentos é que são feitos durante esse período? O tratamento vai depender de cada situação. Se calhar falar de um exemplo concreto. Por exemplo, exatamente. Portanto, temos o doente que, por exemplo, nos fala numa dor num joelho. Portanto, vem à consulta porque tem uma dor num joelho. Nós podemos fazer a prescrição de tratamentos, por exemplo, de duche, técnicas de duche, técnicas de massagem. Podemos, tudo com as águas respectivas, exatamente, claro. Vapor. Portanto, nós podemos variar muito os tratamentos de acordo com o doente que também temos connosco, porque há técnicas, por exemplo, aquilo que os doentes vulgarmente chamam a banheira, que temos em que o doente efetivamente está cerca de 10 a 15 minutos dentro de uma banheira de água termal, pode ser, por exemplo, uma imersão em que a água está parada ou que a água até está sob a forma de hidromassagem, em movimento. Há doentes que podem ter esta indicação, há doentes que podem não ter e, portanto, nós desenhamos um esquema terapêutico que é feito durante esse período. Portanto, varia de doente para doente. Eu pergunto isto porque, lá está, as pessoas que não estão familiarizadas com as termas, às vezes têm ainda esta ideia que termas é só chegar ali e beber água. Quer dizer, não é assim. Como dizia a Teresa muito bem, as próprias técnicas foram evoluindo muito. Hoje em dia, pegando na dita água que tem aquelas características que são tão boas, pode-se fazer muitas coisas diferentes em que, no fundo, potencia ainda mais as qualidades desta mesma água, não é? O que é muito bom. Minha querida Rita, eu queria perceber, antes de mais, se tu és uma mulher que há muito despertaste para a importância das termas e que resolveste experimentar, ou se é uma coisa recente na tua vida? Eu já faço termas há bastante tempo.
Eu até já fiz há uns anos ensaios de um espetáculo numas termas, na Felgueira. Porque chamei a equipa toda e foi maravilhoso porque conseguimos 2 em 1, não é? Conseguimos estar no nosso bem-estar. Porque também a criatividade é muito desenvolvida quando nós estamos bem e quando nós nos sentimos com aquele apaziguamento mental que as termas nos dá. Para mim, ir para as termas é realmente um investimento no meu bem-estar e no meu amor por mim própria. Por isso é que eu falei que era amor. Quase todos os anos faço. Este ano não pude, mas já está prometido para o ano fazer. Faço quase sempre por 2 fases, 10 dias e depois outros 10 dias. E aproveito ao máximo tudo. Nas termas de São Jorge, que eu conheço, porque eu precisei de ir eu estava com um ataque de sinusite, estava no Porto a trabalhar e portanto, pensei aqui mais perto onde é que há e soube que haviam as termas, que é muito perto do Porto e tornámos-nos amigos desde então, porque eu aproveito sempre, faço da parte da manhã as vias respiratórias, portanto, todos os tratamentos que há para as vias respiratórias, alguns até para os brônquios, para limpar e para limpar a parte também do nariz, etc. É muito bom porque quando se faz, mantém-se durante um ano inteiro muito bem. Ou seja, notas que há uma melhoria e que dura, não tenho dura praticamente ataques de sinusite ou de renite, por exemplo, não tenho mesmo. E faço à tarde a parte muscular e esquelética, portanto todas as massagens, tudo o que é tratamentos para a parte óssea, enfim. E quando tenho um trabalho muito forte, por exemplo, a primeira coisa que eu me lembro tenho que ir para as termas para cuidar de mim, para realmente... É tão fácil, é tão perto e as pessoas às vezes esquecem-se e até marcam spas, sei lá, fora do país, etc. E não é preciso, porque nós conseguimos uma qualidade e um bem-estar nas nossas termas, que temos maravilhosas. Eu fiz já uma turnê por todas as termas, sei do que é que estou a falar, fui cantar fado a várias termas e temos realmente uma qualidade termal maravilhosa e é um investimento na nossa saúde e no nosso bem-estar e na nossa paz interior. Eu concordo plenamente contigo. Eu também já visitei algumas e realmente não vale a pena procurar lá fora. Temos cá tudo. Em termos de termas, temos cá tudo. Não é preciso procurar porque as nossas termas são realmente de uma riqueza e de uma diversidade que eu acho que passam por todas as situações de saúde onde elas podem ser úteis. As águas, eu acho que nós temos tudo aqui em Portugal, temos tudo. Mas já vamos perceber melhor, até porque a Teresa pode explicar-nos exatamente essas particularidades. Agora, recordar os nossos espectadores em relação ao nosso passatempo, um passatempo que hoje coloca nas suas mãos, estou a falar do prémio do dia, 10 mil euros. Voltando à conversa com a Teresa. Teresa, nós temos, se a minha memória não me engana, 48 termas, certo? Sim, licenciadas para funcionamento. Pronto, não todas abertas, mas 48 licenciadas. Diga-me as várias situações de saúde que as termas em Portugal podem ajudar. A Rita já falou em rinite, sinusite, problemas musculares, vamos dizer assim. E ósseos. E ossos, pronto. Muito bem. Mais. Nós costumamos dizer que as termas fazem bem a tudo em geral e depois algumas coisas em particular. E, portanto, em tudo em geral fazem com certeza. Teresa, só a pessoa estar ali a fazer os tratamentos, não... eu já ia para as termas, não é uma malinha para eu seguir já a viagem. Não dá. Mas quando se está com a família também é bom, porque também pode ser umas férias em família. Pois pode. Quando não é em família, quando chegamos a casa, também é bom, porque já vamos muito mais calmas. Isso é verdade. E a família dá por isso e diz, mas que bem que tu vens, que maravilha, que calma. Portanto, é bom para nós e para os outros que nos rodeiam. Eu também concordo contigo. Então, estava a dizer, desculpe, eu que interrompi. Exatamente. Portanto, realmente nós temos, como comecei a conversa,
as termas acabam por ser organizadas ou classificadas depois do ponto de vista terapêutico pelas características das águas, mas nós podemos tratar os mais diversos problemas em termas, problemas intestinais, problemas de fígado, problemas respiratórios, problemas de pele, problemas musculares e esqueléticos. Portanto, há um sem número de variantes urinários, portanto, há todo um sem número de técnicas, de patologias que podem, de facto, ser tratadas em termas. E como disse a doutora Catarina, o facto dos balneários terem sempre médicos hidrologistas, que não só fazem a prescrição, mas também a vigilância e o acompanhamento da prática terapêutica, é muito bom, porque permite ir vendo os resultados, permite sempre ir acompanhando o termalista durante o seu percurso. Aproveitar também um momento para dizer que, e um pouco como a Rita falava, de termas em família, as termas, ao contrário de que existe também algum estigma de que as termas são só para as pessoas de idade. As termas não são só para as pessoas de idade, mas nós orgulhamos muito de ter muitas pessoas de idade em termas, porque são nossos clientes há 20, 30, 40 anos. E, portanto, foram para lá com 30 e agora têm 70. E continuam a ir, porque têm mobilidade para ir, para estar deslocados, para estar autonomamente a fazer os seus tratamentos. E continuam a ir porque sentem que isso foi importante para a sua qualidade de vida e para que, independentemente de terem um problema crónico, continuam a conseguir lidar bem com esse problema crónico. Mas, por outro lado, não é menos verdade que se sentam o rejuvenescimento do público termal, principalmente pela área do termalismo pediátrico, que é uma área que está em crescendo, cada vez há mais procura. Termalismo pediátrico? Não tinha ouvido falar. Sim, é uma das áreas que está a crescer e que, de facto, é uma grande valia do ponto de vista de saúde para o termalista. Estamos a falar de crianças com problemas respiratórios, alérgicos ou não alérgicos, mas também crianças com problemas da área da dermatologia, problemas de pele, e que começam a usar estes métodos. São métodos naturais. Como a doutora Catarina disse, todas as técnicas que nós temos nas termas, desde as técnicas de imersão, que, como o nome diz, as pessoas ficam imergidas em água, às técnicas de duche com mais ou menos pressão, só com água quente ou fria, às técnicas de duche com massagem acoplada, que nós chamamos de duche-massagem tipo Vichy, porque foi uma técnica termal desenvolvida em Vichy, até à componente toda respiratória, que onde a água é ministrada desde o seu estado líquido, onde lavamos o nariz, até ao estado aerossol, onde a água vai em partículas muito pequeninas. A água é sempre ministrada no seu estado puro, natural, não é adicionado qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de componente. E, portanto, é uma técnica não invasiva, é uma técnica natural, que consegue resultados, que temos conseguido resultados interessantíssimos do ponto de vista de melhoria franca em tenras idades, muito na área respiratória, mas também nesta componente da pele. Por isso mesmo, existem vários balneários em Portugal que já têm áreas específicas para o público infantil, com salas específicas exatamente para este público se sentir bem e isso também fazer parte exatamente, interesses integrados, não é? Exatamente. Eu queria perguntar à doutora Catarina, porque, enfim, numa informação que eu li a propósito das termas, percebi que havia mesmo estudos científicos que comprovavam que quem faz termas, em muitos casos, diminui efetivamente a quantidade de fármacos que toma, ou seja, põe-se de lado parte, às vezes até a totalidade, depende dos casos, dos medicamentos que se toma. Isto é verdade, está provado cientificamente. Existem efetivamente muitos estudos nesse sentido, porque isso é uma das coisas que causa mais impacto nos doentes quando vêm para o tratamento termal. A grande maioria das vezes o tratamento termal não se pretende que vá substituir os outros tratamentos já implementados, pretende que seja um tratamento adjuvante, portanto complementar. A grande maioria das vezes aquilo que nós conseguimos fazer é, por exemplo, para além de conseguirmos muitas vezes reduzir esse tratamento de base, conseguimos evitar que o doente necessite dos tratamentos em que se o usa quando tem agudizações da doença. Por exemplo, um doente asmático pode ter uma medicação de base que faz todos os dias e até poderá ter necessidade de a manter, mas quando faz tratamento termal é muito frequente já não ter tantas idas ao hospital. Evita crises, vamos dizer evita assim, as crises, evita efetivamente que tenha que recorrer àquela medicação que só fazem SOS quando está mais atrapalhado, não é? E, portanto, o tratamento termal tem muito esse componente. É verdade também, daquilo que estávamos a dizer, portanto, tem um componente social, um componente emocional, porque também muitas destas doenças pioram
quando o doente está mais nervoso, o doente está mais ansioso e, portanto, quando vem para as termas, o ambiente é tranquilo, o ambiente é muito familiar. A grande maioria das termas as pessoas sentem-se em casa, sentem que estão numa família. E isto que a doutora Teresa dizia das pessoas virem há 20, 30, 40 anos, as pessoas chegam lá, são tratadas pelo nome, as pessoas já conhecem os funcionários. Tudo isto tem muito impacto na doença, não é só o medicamento em si que tem muita doença. É tudo o resto, não é? Tudo é o resto. ambiente. E isso, o ambiente, Rita, é uma coisa que é extremamente importante. Esta coisa das pessoas serem tratadas pelo nome, de forma única, distintiva, e perceber-se que, no fundo, aqueles técnicos que ali estão são mais do que técnicos, querem, acima de tudo, o teu bem-estar e o teu equilíbrio. Eu acho que isso também é uma coisa especial que, às vezes, em coisas massificadas não se vive, não é? Exato. E é o afeto também que se vive e que se partilha, e uma pessoa sente-se... Há pessoas que vivem muito sozinhas e, portanto, quando chegam ali sentem-se em casa. É como... Eu, quando vou para São Jorge, particularmente, sinto-me como se fosse para a casa de uma família, da minha família. São super simpáticos, afetuosos, muito carinhosos, e isso faz com que a nossa energia fique muito equilibrada. Não é? Não só a parte física, mas toda a parte emocional, mental, etc. Ao fim de uns dias começa-se a dormir bastante melhor. Eu sou uma das pessoas que tirei os medicamentos todos. Eu não uso medicação nenhuma para a sinusite nem para a rinite. Reconheço quando ela às vezes pode estar a chegar. O que faço todos os dias é lavagens, todos os dias faço, mas mantenho-se, quando faço as termas, não tenho que tomar medicação. Aliás, eu não tomo medicação para nada, graças a Deus. Felizmente, não é? Agora, outra coisa, a doutora Catarina, que sei que aconteceu agora, creio que no mês de junho, foi um congresso, não é? Aconteceu um congresso nas termas que tinha um propósito muito específico. Abanar, se calhar, um bocadinho o nosso Sistema Nacional de Saúde e lembrar que, na verdade, toda a gente deveria ter direito a frequentar as termas, independentemente de ter ou não dinheiro. Não é? Exatamente. Portanto, o congresso que se realizou foi o 8º Congresso da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica, portanto já decorre há alguns anos. Tem sempre esse propósito, é reunirmos um grupo. A sociedade não inclui só médicos, a sociedade está aberta para todo o tipo de pessoas que estejam relacionadas com as termas, precisamente que seja uma sociedade multidisciplinar, que partilhem as suas experiências, o seu conhecimento, no sentido de podermos divulgar informação científica, fidedigna, que as pessoas saibam que é credível, para poderem utilizar as termas. E este congresso em particular este ano teve como lema, juntos com as universidades, precisamente para apostarmos que as termas têm que ser mais divulgadas nas faculdades, as pessoas têm que conhecer... Junto da própria classe médica, não é? Junto da própria classe médica, porque mesmo dentro da classe médica foge um bocadinho este tema, porque realmente vai muito do gosto particular que nós temos, e o congresso tem sido progressivamente mais concorrido, portanto tem havido muita gente a vir ao congresso e a divulgarem as informações. Este ano foi um congresso, tal como eu disse, portanto em partilha com as universidades, e tivemos a oportunidade de ver vários projetos de investigação que foram desenvolvidos num dos cursos pós-graduados que se realiza numa das faculdades em Portugal, e foram trabalhos de muito interesse, que vão permitir realmente divulgar, que vão ser divulgados em vários sítios para que as pessoas possam aceder e perceber que as termas não são uma coisa empírica, não é só água, porque as termas... É o que eu dizia há pouco a brincar, não é chegar lá e sentar e beber uns copos de água, não é? É muito mais do que isso, meu Deus, quanto mais. As termas realmente têm uma identidade, e as águas das termas têm uma identidade muito própria, e cada uma dessas termas tem essa particularidade, e este congresso permite que todos nós partilhemos estas experiências e possamos mostrar casos clínicos, situações que nos aconteceram, novas descobertas com situações que realmente vão sendo divulgadas. Muitas vezes temos a participação de sociedades europeias e mundiais, e é muito bom ter esta partilha porque nós somos muito reconhecidos fora de Portugal. Aliás, a Sociedade Mundial é presidida por um português. Por um português. Exatamente. A Sociedade Mundial é presidida por um português. Nunca se fala disso. É verdade, portanto, toda a gente reconhece este valor e nós temos sempre esta dificuldade em reconhecermos aquilo que é nosso. Chama-se autoestima. Falta de autoestima enquanto povo, mas depois se alguém lá fora disser aquilo português é extraordinário, então nós aqui dentro dizemos, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Temos que ser nós primeiro a dizer, que é para depois os outros até acordarem. E realmente, só respondendo em relação à comparticipação que havia anteriormente, até 2011, realmente o Sistema Nacional de Saúde participava. Exatamente. Entretanto, pronto, realmente esta situação foi repensada. Acreditamos piamente que vai ser repensada mais uma vez, no sentido de voltar um bocadinho atrás nesta decisão, porque
se nós pudermos efetivamente reduzir custos na saúde com o tratamento termal, que é o que acontece. É que os nossos governantes gostam muito de fazer contas, mas eles aqui por acaso não estão a fazer contas, porque se eles estivessem a fazer contas, iriam perceber que o facto de serem comparticipadas os tratamentos nas termas, a nível de melhoria no estado geral de saúde das pessoas era tão grande que depois havia uma poupança a nível de medicamentos extraordinária. Eles ainda não acordaram para esta conta. Isto é muito óbvio, porque nós temos efetivamente doentes que muitas vezes, efetivamente, pelas dificuldades económicas, falham 1 ano ou 2 de tratamento. E quando voltam, dizem, eu notei tanta diferença, eu tive que ir ao hospital, tanta falta, não é? Tive que fazer antibiótico, andei muito pior, realmente eu tenho que conseguir voltar para as termas. E realmente achamos que isto é uma decisão, estamos a falar de um valor irrisório, a nível anual que seria gasto, e o que era gasto para o Estado seria irrisório, tendo em conta aquilo que depois pouparia, não é? O benefício que teria depois a médio e longo prazo. Agora, eu queria pegar numa coisa que disse a doutora Catarina e pedir-lhe que Teresa que comentasse, porque a doutora Catarina dizia, bom, lá fora já começam efetivamente a prestar atenção à qualidade das termas portuguesas. Se calhar até é mais do que isto. Eu pergunto, o que é que já conseguimos fazer para que os estrangeiros percebam a qualidade das nossas termas? É que nós temos, é uma área que a mim me apaixona, confesso, e já li muita coisa sobre as termas em Portugal. E acho que nós temos um potencial até turístico à volta das termas, que eu sei que cresceu muito de 2014 para 2015, 14% ou 15%, mas seja como for, temos um potencial, uma mais-valia para Portugal que pode ser extraordinária. Já fizemos passar a mensagem lá para fora ou não? Temos clientela a vir lá de fora ou não? Situando desde logo, não temos a que poderemos ter, e esse é um caminho a desbravar que não pode ser só feito pela associação e pelos... Pois não, muito fazem vocês, já fazem o milagre da multiplicação. Mas de qualquer maneira também tem que ser uma estratégia de facto concertada, mas a questão é muito pertinente e eu aproveitaria para começar desde logo, não só do ponto de vista da componente de ideologia médica, mas também do ponto de vista dos nossos estabelecimentos termais, eles também são reconhecidos lá fora. Tanto são que no mês de maio houve o congresso da Sociedade Europeia de Spas e Termas e Portugal arrecadou 3 prémios. Melhor estância termal. Porquê que não se fala disto? Eu não percebo porque é que não se fala disto. Só se fala das misérias. E mais 2 prémios de 2 balneários, São Pedro Sul, Luso e Felgueira, que trouxeram 3 prémios para Portugal. Foi o único país que trouxe 3 prémios da European Spa Association. Mas não se fala disto, é isso que eu não consigo compreender. E, portanto, desde logo, reforça aquilo que tem sido sempre o nosso discurso, mais de convicção, é um discurso real, de que os balneários termais em Portugal, quer do ponto de vista de estabelecimento termal, quer do ponto de vista de técnicas e de meios que são usados e de equipamentos, estão do ponto de vista de inovação ao nível do melhor que existe na Europa. Associamos a isso a qualidade das nossas águas. Curiosamente, ainda na terça-feira estive numa sessão de debate sobre o turismo, jornadas de empreendedorismo com a TSF, onde fui convidada para discutir um inquérito que tinha sido feito de satisfação a turistas, que foi também balizado pelo Turismo Portugal, do turismo de saúde e bem-estar. E não foi uma surpresa para mim, mas foi agradável ver naqueles dados aquilo que nós sentimos no setor, o que é que leva as pessoas a virem às termas, a qualidade das águas, a indicação médica, a qualidade dos técnicos, a qualidade das técnicas termais e dos tratamentos termais. Nesse estudo, em que tinha uma componente de inquiridos estrangeiros até superior àquilo que é o número a percentagem de estrangeiros que frequentam termas em Portugal, que ainda é pequena, estamos a falar de 10%, é muito pouco para aquilo que pode ser o nosso potencial de crescimento. Mais de 50% dizia que voltaria e que recomendaria a outras pessoas e aproximadamente 89% iria voltar e recomendar, mais de 50% estava satisfeito. Portanto, atingiu as expectativas, mas mais de 45% superou as expectativas. Portanto, é um produto que a pessoa, depois de experimentar, comparativamente com outras experiências de turismo de saúde e bem-estar no estrangeiro, reconhecem. Esta questão de as termas estarem novamente na rede de cuidados de saúde nacional. Falamos do Sistema Nacional de Saúde, porque existem outros subsistemas que continuam a comparticipar. É também importante para dar a mensagem para o exterior de que internamente e oficialmente estas técnicas são todas reconhecidas, não só do ponto de vista das vocações terapêuticas, porque a nossa tutela é a Direção-Geral de Saúde. Exatamente, está tudo regulamentado. Saúde, exatamente. É uma atividade completamente
completamente licenciada desde o momento em que começamos a captar água até ao momento em que ministramos a água nas técnicas e, portanto, é uma garantia de saúde, é uma garantia, é uma segurança também para o turista que nos visita, mais do que ter garantia de que não vai prejudicar a sua saúde, que pode promovê-la. E este reconhecimento neste inquérito para nós foi muito positivo porque veio, de alguma forma, consolidar aquilo que nós temos andado a dizer ao longo destes anos. Dizer, Fátima, que grande parte das termas estão em zonas do interior do país e, portanto, o desempenho turístico destas zonas depende muito do funcionamento das termas e, portanto, isto no fundo está tudo interligado e também o fator multiplicador que as termas têm nas suas localidades do ponto de vista económico é também interessante, o que também faz ver a questão da comparticipação nas duas áreas. A questão da despesa de saúde, mas também o ganho do ponto de vista de receita fiscal que a própria atividade económica e o seu desenvolvimento representa. Bom, eu tenho a dizer-vos que eu gostei muito de vos ter aqui para falar deste tema. Não se fala muitas vezes deste tema, o que é uma pena. Eu tenho esperança, tal como as três têm esperança, que efetivamente, de novo, o Sistema Nacional de Saúde volta a comparticipar para bem da saúde dos portugueses, porque é disso que falamos. Eu tenho casos na família, por isso se calhar é que estou tão à vontade. A minha mãe, durante alguns anos, frequentou umas termas por causa de problemas respiratórios e, efetivamente, enquanto o fez, passava o inverno, que era uma maravilha. Ano que não fazia, pois a coisa já não corria assim tão bem. E, portanto, eu tenho mesmo exemplo dentro de casa. Muitas felicidades e obrigada às três. Um grande aplauso.